Hoje o presidente da Venezuela, o presidente Maduro, ficou muito zangado porque ficou sabendo, e você ficou sabendo aqui ontem, que a Venezuela foi suspensa do Mercosul. Né? Ele usou a expressão seguinte, foi um golpe contra a Venezuela. O nosso convidado, Gustavo Segre, que é diretor da empresa Center Group, está aqui conosco. Segre, boa noite mais uma vez. Olá. Obrigado, Segre, por ter vindo. Segre, afinal de contas, por que é que a Venezuela foi suspendida? O que eles fizeram? Eles não fizeram. Não fizeram? Não fizeram. Em 2012, a Venezuela apresenta o protocolo de adesão, a convite fundamentalmente da Argentina, governo de Cristina Kirchner e Lula, aqui no Brasil. E nesse momento ele comprometeu fazer questões em relação ao protocolo do Mercosul, que eram 57 protocolos, e normas, que eram 1.224. O que ela tinha que fazer? Aderir a esses 57 protocolos e cumprir essas 1.324 normas. Ela tinha esse prazo 12 de agosto de 2016 e não cumpriu. Os sócios do Mercosul, então, colocaram um prazo estendido, 1º de dezembro de 2016. E a Venezuela deixou de fazer 328 normas e só aderiu a 16 dos 57 protocolos. Então, deu a chance dos 4 países a suspendê-la como Estado parte e passar a ser novamente um Estado de adesão, como a Bolívia é hoje. Então, retrocedeu um pouco a Venezuela, e não quer dizer que a Venezuela vai sair do Mercosul, é que como não cumpriu... Está suspensa. Está suspensa. Gerou uma causa e deu o efeito. Ela não cumpriu, foi suspensa. Agora, o Paraguai foi suspenso pelo mesmo motivo que a Venezuela está sendo suspensa agora? Não, o Paraguai foi suspenso na hora que a Venezuela entrou, de fato. Por quê? Porque o Paraguai não queria, inclusive, que a Venezuela entrasse. O Paraguai não queria? Quando o Paraguai é suspenso, se faz a votação dos 3 e a Venezuela entra como um Estado parte. Mas ele foi por outra questão, essa foi por uma carta democrática, porque nessa hora foi feito o impeachment do presidente Lugo. Presidente do Paraguai? Do Paraguai. Aquele que era bispo? Exatamente. Tá. E nesse ponto foi que foi suspenso, porque foi considerado um golpe não democrático. Então, era uma questão de formas dentro do Mercosul e foi suspenso. Quando acertou essa questão democrática, o Paraguai voltou e a Venezuela já estava. E agora, qual era o problema? Não era uma questão de não queremos a Venezuela por algum motivo. Lembre que quando a Venezuela entra, os países em geral tinham um conceito político mais à esquerda. É verdade. Lula no Brasil, Cristina Fernandes na Argentina, depois do seu marido, Uruguai. Kirchner. Uruguai é a mesma coisa, com o presidente Mujica. O mais à direita era só o Paraguai. O Paraguai era um pouco mais à direita, mas de alguma maneira, inclusive, até a própria Bolívia, o Evo Morales. Então, essa questão era, a Venezuela era bem-vinda. Hoje, quando o Macri ganha as eleições, a primeira coisa que disse é que vai impor a Carta Democrática do Tratado de Ushuaia, na Argentina, contra a Venezuela. Imediatamente depois são feitas as eleições da Assembleia Geral e ganha a oposição. E tudo parecia encaminhar-se. Só que agora, por exemplo, a Suprema Corte da Justiça proibiu a Assembleia que investigue o Maduro. Então está sempre na linha da democracia e da ditadura. O fato dela sair não quer dizer que econômica ou comercialmente atrapalhe muito nos países. Mas eu acho que é um problema para a sociedade venezuelana. Porque de alguma maneira o Mercosul continha o Maduro dentro dessa questão do desabastecimento e o respeito pela democracia. O fato de não ter a pressão do Mercosul pode atrapalhar um pouco mais. Isso pode agravar ainda mais a crise pela qual a Venezuela está passando ou não? Eu acho que sim. E pode gerar um conflito da geopolítica, porque de alguma maneira o Maduro estava próximo do Mercosul. Era que quando você tirava foto, todo mundo olhava para o outro lado para não sair perto do presidente Maduro. É mais ou menos isso. Te convido para a minha festa de aniversário, mas quando vai tirar foto eu olho para o outro lado. Sim. Mas ele começou a olhar a Coreia do Norte, começou a olhar para a Rússia. De fato, teve uma reunião há pouco tempo atrás em relação a isso. O Putin, inclusive. Isso pode ser um perigo para a região, porque são questões políticas muito sensíveis. Sim. Bom, mas ele também teve com o Papa, né? Mas o Maduro vê que o Chávez fala com ele através de um passarinho, então realmente é complicado levar a sério. Agora, o que me chamou a atenção... Ele falou sério essa história, né? Falou. Que o Hugo Chávez falava com ele através de um passarinho. Através de um passarinho. Não é brincadeira isso? Não, esse é o pior, que não é brincadeira. Agora, o que me chamou a atenção, Heródoto, é que a chanceler, Delcy Rodrigues, ela falou que isso é um golpe
e eu acho que não é um golpe, ou seja, deu um motivo jurídico para que isso aconteça. Se teria respeitado as E normas... nem é político, como foi no caso do Paraguai. Não é político. É técnico, é econômico. É técnico. Não cumpriu o que tinha que cumprir, retrocede, volta. Mas me chamou a atenção que, além de falar que era um golpe, falou: se eu não posso entrar no Mercosul pela porta, vou entrar pela janela. O que quer dizer isso? Que isso te mostra um pouco o estilo político que tem a Venezuela e o presidente Maduro. Eu faço o que eu quero. Sei. E isso é complicado, num bloco que pretende ter conceitos democráticos fortes. Lógico, certo. Quer dizer, entrar pela janela significa o quê? Não faço a mínima ideia do que ela quer dizer. Mas é como dizer, não vai me poder tirar do Mercosul. E de fato não estão tirando. Se ele cumprir com as normas 1224 e assumir a adesão de 57 protocolos, ele poderá avisar os sócios e voltará de novo, sem problema nenhum. Mas o perigo do Mercosul, com a presidência pro tempore que a Venezuela tem hoje, era que desconsiderasse tudo que foi avançado com o acordo da União Europeia. Sei. Eu acho que aí estava o perigo. Ou seja, os 4 países enxergavam dizendo: demoramos 20 anos para chegar aqui. Estamos próximos de assinar com a União Europeia. E agora vem a Venezuela com o presidente Maduro, que não temos a mínima ideia do que ele vai fazer e pode tirar pela borda tudo isso. Então, era uma maneira de colocar um problema na presidência pro tempore, que já termina com a suspensão, vai assumir a Argentina na 3ª semana de dezembro. Sei. Quer dizer, nesse momento, era a Venezuela que deveria estar presidindo o Mercosul. Estava de fato presidindo, só que gerou esse problema em agosto e aí começou no impasse de ver o que faziam. A Argentina e o Brasil queriam tirá-la. O Uruguai estava numa posição de em cima do muro, não sei para onde eu vou jogar. E o Paraguai acompanhava de longe. A partir de ontem, que foi resolvida a saída da Venezuela, suspensa a Venezuela, ela formalmente não pode ter mais a presidência. E quem é que vai assumir, então, a presidência do Mercosul, no caso disso? A presidência pro tempore é sempre por ordem alfabética. O próximo, Argentina. Vem a Venezuela, Argentina. Depois o Brasil, depois o Paraguai e depois o Uruguai. Sei, sempre 6 meses cada um. Muda pela ordem alfabética. Sei. Quer dizer, isso seria realmente... E é uma forma, vamos dizer assim, de você permitir que cada membro, vamos dizer assim... assuma a liderança do bloco de maneira democrática, cada um... É protocolar também, porque ninguém resolve nada. O Mercosul hoje está numa união aduaneira, união alfandegária. O que isso obriga? Nós somos juntos sócios do Mercosul, com mais 2 países ou 3 países. Aí eu quero ir jantar com outros países. Se você não quiser, eu não posso ir. Entenda. Então estamos amarrados. O Brasil e a Argentina proporam que retroceda um pouco para uma área de livre comércio em que, se eu quero jantar com outros países, posso te convidar, mas se você não quiser ir, eu posso negociar também. Porque em 25 anos, e a realidade é essa, o Mercosul pouco avançou em termos de relações com outros países e blocos. É verdade. Foram 4 acordos, um deles com Israel, que é a única que está válida, e agora com a União Europeia. Segredo, vamos continuar a nossa conversa daqui um instantinho no portal do Grupo Record aqui. Tudo Muito bem. Que é o RC. Aqui conosco, gentilmente, Gustavo Segre, que é diretor da empresa Center Group. Segre, para que o Mercosul volte a ser um tratado de livre comércio, teria que voltar atrás? O que teria que ser feito? Eu acho que deveria retroceder um degrau. Um degrau. Voltar a uma área de livre comércio, em que cada país pudesse negociar com outros, tentando de alguma maneira proteger a indústria de cada um dos países, que hoje é o que de fato atrapalha muito. Mas veja como o Mercosul está carente de algumas questões. Se você do Brasil quer exportar para a Argentina um produto que requer algum registro, por exemplo, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, você deve registrar também na Argentina. Então quer dizer que você vai demorar 2 anos, 1 ano e meio... Quando isso poderia ser feito? Quando poderia dizer o que você, Anvisa, está pedindo para registrar, o que eu, ANMAT, estou pedindo para registrar. E valeria a mesma coisa e vale. Tá certo. Segredo. Muito obrigado pelo convite. Muito grato. Muito obrigado.